Passaremos, então, agora a palestra sobre adequação de LGPD, é muito mais que adequar contratos e avisos de cookies. Convidamos para vir conosco o palestrante Kleber Mello. Kleber é proprietário da empresa Mindset, conta com mais de 30 anos de experiência nas áreas de tecnologia, segurança da informação, continuidade de negócios, análise e gestão de risco de segurança. Foi consultor da IBM por 14 anos e mais de 20 anos atuou como diretor de segurança no mercado financeiro em bancos como Sudamérica, HSBC e Original. Atuou como gerente regional de segurança da informação América Latina do banco HSBC, responsável pela condução da estratégia de segurança da informação para 15 países e líder global para direcionamento, seleção, escolha e implementação de software e processos de segurança global. É professor de cursos de pós-graduação nas universidades Mackenzie, USP, FGV e IBTA. Possui graduação em matemática aplicada à informática e também mestrado em engenharia da computação, além de várias certificações na área. Com vocês, Kleber Mello. O que eu quero hoje é trazer para vocês um pouco da experiência. Não vou me ater a currículos, como foi colocado, já me apresentaram, então, prazer estar aqui com vocês, obrigado pela audiência. Uma coisa que eu tenho comigo, bom, antes disso, alguém não assinou ou colocou o nome para cá? A gente vai fazer um sorteio ao final aqui, como a Michelle falou, nós vamos fazer um sorteio de duas técnicas aqui, duas técnicas online, que é um presente da Mindset para vocês. E vamos fazer também um sorteio de um acesso muito rápido, que nós vamos direcionar ao órgão da pessoa que for sorteada, uma pessoa aqui online e uma pessoa aqui também que estiver aqui presente. Então, okay? Então, quem não colocou o nome ou na nossa lista do presencial ou no online, por favor, coloque o nome em contato, que a gente vai sortear ao final. Bom, vamos lá. A LGPD, assim como o Fabiano falou, o Fabiano conceituou bem a LGPD em vários pontos. Eu gostaria só de estender essa reflexão um pouco mais para o nosso lado prático, inclusive pensando aqui que nós estamos falando no seu grupo. Né? O que é que nós vamos analisar, o que é que a gente tem que se preocupar e aonde é o calcanhar de Aquiles, aonde é o problema real que a gente está correndo. Ok? Então, eu vou procurar ser mais nessa linha, não vou me ater a ficar falando dos conceitos. Conceito de controlador, operador, titular de dados, já foi falado, muitos de vocês já conhecem, então eu vou passar essa parte, ok? Vamos lá. Bom, a Mindset é uma empresa que já tem 10 anos no mercado, nós somos de São Paulo, nós temos parceiros e temos funcionários aqui em Santa Catarina, especificamente em Florianópolis, temos relacionamento com empresas aqui de parcerias de Joinville. E estamos trazendo para cá a mesma coisa que nós já fazemos em São Paulo, que é justamente olhar a LGBT de um processo um pouco mais 360 graus. Né? O Fabiano se colocou bastante ali na palestra dele, focado no titular de dados, o direito do titular de dados, o que pode, o que não pode do titular de dados. Ok. Este é o maior problema quando eu olho para a empresa ou para o órgão público? Não. Esse é um problema que afeta o titular de dados, que está diretamente amparado pela lei, que tem o seu direito. Mas se a gente pensar como empresa, como órgão público, e pensar na escalabilidade disso, esse é um ponto pontual. É aquele titular de dados. É aquela pessoa. E o resto? Aonde está aparecendo os 50 milhões de multa? Aonde está aparecendo a improbidade administrativa? Aonde está aparecendo o vazamento em massa? Não é individual. É alguma coisa muito maior que isso. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês
é esse conceito de como a gente enxerga isso. Tá? A lei, ela se aplica tanto ao setor privado quanto ao setor público. Já foi ratificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelas questões legislativas no Brasil, a aplicabilidade também ao setor público. Então, vamos já pegar daqui e ver o que a gente tem que fazer. O setor público tem uma característica muito diferente do setor privado. Nós fizemos um trabalho do setor público na Câmara de Vereadores de Mongaguá e fizemos um trabalho no Instituto de Previdência Privada de Osasco. Então, conhecemos bem esse trâmite municipal, tanto de uma questão de previdência privada, que mexe com dados sensíveis. Dado sensível é aquilo que te qualifica, dado pessoal é aquilo que te identifica. E quando você fala de dado pessoal sensível, que é o que te qualifica, é onde é o maior risco. Então, quando a gente fala da previdência privada, nós estamos falando diretamente de um lado que te qualifica, que é onde a lei pega mais pesado. Ok? Dentro dessa experiência que nós temos, nós vimos que existem algumas coisas que o próprio Fabiano citou aqui, por exemplo, a lei de transparência. Como é que fica a lei de transparência com a LGPD? É conflitante? Não. Por quê? Porque a LGPD, ela se atém ao dado pessoal ou pessoal sensível, certo? Mas não ao dado público, do funcionalismo público. A lei de transparência, ela dá uma, como o próprio nome diz, né? Ela tem uma transparência do funcionalismo público. Qual é o gasto do funcionalismo público? Quem é a pessoa que está naquele cargo? Qual a responsabilidade daquela pessoa? Isso está na lei de transparência. Mas eu não estou falando se aquela pessoa tem um tipo sanguíneo RH positivo, se aquela pessoa tem uma doença, se aquela pessoa tem qualquer outra coisa desse tipo. Isso não entra na lei de transparência. Isso entra na LGPD. Ok? Então, essa é uma característica muito grande, diferente no setor público e no setor privado. O setor privado não tem lei de transparência. Mas o setor privado tem política de segurança da informação e política de privacidade, que é obrigatório pela lei. A política, ela é exclusivamente um pedaço de papel. Serve para nada. Ela só serve para dar validade daquilo que você vai fazer. Para dizer para todo mundo que você vai fazer daquele jeito. Que aquela é a tua diretriz. Certo? A política é isso. Porque política é um pedaço de papel. Agora, cumprir a política é outra história. A implementação que você faz para cumprir a política é outra história. A implementação que você faz para cumprir a adequação da LGPD é outra história. Ok? Bom, a LGPD, ela institui uma multa de até 50 milhões de reais, ou 2% do faturamento anual, por violação. Significa que se você tiver 2 violações no ano, são 100 milhões. Se tiver 3, são 150 milhões. E existe uma fórmula de cálculo para isso, que a ANPD definiu no final do ano passado. Ok? Se vocês entrarem no site da ANPD, tem lá. Ela fez uma consulta pública durante o ano passado, e mais ou menos em outubro, ela publicou. Esta publicação da ANPD define o método de cálculo para estabelecer a sua multa. Ok? Então, se eu tiver um problema que afetou um titular de dados, é uma multa assim, ó. Se eu tiver um problema que afetou 1 milhão de titulares de dados, a multa é astronômica.
Outra coisa, pesou dado sensível, pesou exposição física. Dentro da segurança, existem vários tipos de ameaças. E uma das ameaças mais novas, que não é tão nova assim, mas o nome é muito novo, eu não consigo nem me recordar direito, se não me engano é KillAware, uma coisa assim o nome. É uma ameaça digital que compromete a vida pessoal física. Significa que eu posso ter uma ameaça digital que compromete a sua vida física. É um novo tipo de ameaça de conceituação que tem no mercado internacional, aonde o que eu fiz no digital, eu comprometi no físico. Por exemplo, nós vimos aqui recentemente, muito tristemente, aquele incidente na escola. Terrível. Meus sentimentos a todos que foi aqui, meu respeito. Mas aquilo ali, quando a gente olha por esse lado que eu estou citando, é exatamente um movimento digital afetando o físico. Ok? Então, se isso estiver dentro de um contexto de LGPD, a sua multa sobe. Ok? Bom, seguindo. Não, é que a gente está... Vamos ver aqui. Para a próxima, É aqui? Travou aqui, gente, não está mudando o slide. Vou dar um segundinho só. Não, é só porque a gente teve que descompartilhar ali no... Eu vou fechar, Vou fechar. A Michelle vai parar o compartilhamento do pessoal online, mas ela já vai compartilhar de novo para poder apresentar, porque travou. Bom, vou seguindo aqui enquanto a Michelle acerta ali. Gente, tudo que a gente tem visto e que eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou querendo demonstrar que a LGPD ela é muito mais do que um pedaço de papel. O que você precisa fazer para adequar a LGPD, ela vai extensivamente além do papel. Aqui tem uma pesquisa na tela. Voltou para online também, Michelle? Ainda não. Ainda não? Olha, ele está travando. Já aqui no salão já voltou a apresentação, o online já vai voltar já. Tá? Nós estamos vendo um slide aqui que, segundo uma pesquisa que foi feita, 84% dos órgãos públicos do Brasil não estão adequados à LGPD ainda. A grande maioria ainda está no debate do que fazer. Um percentual um pouco menor, se eu não me engano, em torno de 26%, desses 84%, se eu não me engano, 26%, que é o próximo slide, Giovana, já passa para o próximo para mim, depois você... eu vou falando aqui, o pessoal online que vê os slides depois. Gente, quem deixou os nomes aqui, deixar online, a gente manda depois um PDF para vocês. Tá? Aproveita, já manda também. Cerca de 26%, se eu não me engano, aqui se eu venho no próximo slide, cerca de 26% desses 84% começaram a tratar a LGPD, mas ainda de forma insuficiente. Ok? Depois de uma pesquisa muito parecida no setor privado, não tem mais lugar? Também chega-se a um número muito parecido. A diferença é que no setor privado, a parcela que já começou a fazer alguma coisa é maior. A parcela de quem não fez nada ainda é menor, diferente do setor público. Até porque
no setor público. Essa definição que eu falei para vocês do STF e do Legislativo, ela veio um pouco mais tarde do que para o setor privado. O setor privado já tinha essa ciência antes. Tá? Oi? Só botar lá para o pessoal do Zoom. Conseguiu, Giovana? É que o nosso mouse tinha travado. Agora eu consegui fazer ele voltar. O mouse do computador travou? Isso. Nossa, tá bem. Mas ele travou aí e travou aqui, né? Porque aqui eu também não estou conseguindo mudar. Vamos lá, se isso eu consigo agora. Então, muda para mim para a próxima. Aí. Aqui, ó, 26% que eu falei do setor público, tá? Que estão cientes, mas ainda não iniciaram. 58%, gente, desconhecem o Brasil. Ok? Vamos para o próximo. Aqui, pulou um slide ali, porque era do setor privado, mas pode deixar nisso. O que na LGPD gera problema? Como eu citei para vocês, o individual é um problema? É. Mas aonde está o pesado? Se a gente olhar nesse slide aqui, eu estou dizendo para vocês só do setor público. Então, nós estamos falando Banco do Brasil, um hospital aqui em Santa Catarina, o SP Trans de São Paulo, que é o órgão que regula o transporte público de São Paulo. Aqui do lado, 33,2 bilhões de informações de registros no Brasil, 1,5 bilhão de registros de e-mails governamentais, teve vazamento do PIX, teve incidente na Prefeitura do Rio, teve vazamento no Ministério da Saúde, o CAD fez uma parceria com a NPD por causa desses eventos, e a gente tem regras de compartilhamento de dados para a administração pública que foi publicado e foi definido no Diário da União. O que tem todos esses eventos em comum? Todos esses eventos que está aqui na tela têm em comum o vazamento maciço ou o comprometimento maciço de dados. Todos eles seriam elegíveis a 50 milhões de multa. Nenhum deles está falando de um titular de dados. Em São Paulo, teve uma empresa, algum tempo atrás, uma empresa de construção civil, então posso citar aqui, porque estava na mídia, a Cirela. Não sei quantos de vocês conhecem a Cirela aqui em Santa Catarina, mas quem é de São Paulo, que está acompanhando, conhece bem a Cirela. Muito similar ao que o Fabiano falou. Uma pessoa comprou um apartamento na Cirela. Na semana seguinte, ele começou a receber ligação do eletricista, do encanador, do arquiteto, da loja de móveis, da loja de azulejo, da loja de piso. Por quê? Porque a Cirela compartilhou os dados dele com os fornecedores. Isso é proibido por lei. Isso é proibido na LGPD. Para você fazer isso, quando você assinar o contrato da Cirela, tinha que ter uma cláusula explícita e clara, dizendo que você autoriza a compartilhar os seus dados com aquilo. Como não tinha, o titular ganhou e foi indenizado pela Cirela, teve que pagar uma multa de 10 mil reais para aquele titular de dados. Porque ele compartilhou o dado dele. Agora, aqui não, gente. Um hacker parou o data center da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vocês sabem o que é um ransomware? Para quem não sabe, ransomware é um tipo de vírus que infecta a tua rede, todos os computadores da tua rede, encripta todas as informações e você tem acesso a elas. Detalhe, os ransomwares mais modernos, eles, antes
de encriptar, eles exportam esses dados. Ele copia os dados. Então, o hacker infecta com a rede, copia os dados, você não vê, porque você não tem monitoração, porque você não tem software adequado para identificar. Eu copio os dados, levo embora, e aí eu encripto a tua rede. Aí vem uma telinha vermelha assim, você perdeu os dados, seus dados estão encriptados, pague o resgate. Por isso, ransomware. Ransomware vem da palavra resgate. E o resgate é em Bitcoin. E não é barato. Aí eu pergunto, vocês pagariam o resgate? Eu vou te dar um dado a mais para você decidir. Existem dois tipos de criptografia. Uma rápida e uma mais lenta. A rápida não tem como. É a tua senha. Quando você escreve a tua senha, o Windows, ele encripta e compara um códigozinho chamado hash e compara o que você registrou lá no começo, aquele hash, lá no comecinho, quando você registrou a tua senha, ele compara com um novo cálculo. É igual? Hash são iguais? Beleza, segue em frente. Só que eu não recupero o hash. Eu não consigo, de um hash, reverter. Okay? Isso é técnico, desculpem dar um pouquinho de detalhe, mas é só para vocês entenderem. O outro tipo de criptografia demora um pouco mais. Só que existe uma chave para encriptar e uma chave para desencriptar. Ok? Qual o hacker usa? Então, para você dizer se você paga o teu answer, essa é a primeira informação. Qual será o tipo de criptografia que ele usou? Eu vou ter a chave para recuperar? Primeira pergunta. Pode ser que não. Você vai confiar na ética do hacker? Já é duvidoso. Certo? Segundo dado para você decidir. Segundo dado para você decidir. O hacker vai te dar a chave? Eu não confio. Então, gente, o ransomware, ele encriptou, ele exportou, ele copiou e ele encriptou. Beleza? Rio de Janeiro. Aí o hacker, você fala assim para o hacker, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Eu vou pegar o meu backup aqui, vou formatar o disco, vou pegar meu backup, lumba, recupera a informação, certo? Certo? Considerando que você tem backup, né? Vamos pensar que você tem. Ok? Medida preventiva que você tem que ter. Você recupera. Aí o hacker diz assim para você, tá bom, você recuperou, só que eu tenho tudo aqui e vou publicar. É uma forma de ele extorquir você. Você pode recuperar, mas ele tem os seus dados, não vai publicar. Ele tem os seus dados, vai publicar o vazamento. Vazamento, multa de 50 milhões. Improbidade administrativa. Por que improbidade administrativa? Você não tomou as medidas de contenção. Você não tomou as medidas de prevenção. E as medidas de prevenção não foi a adequação do contrato. As medidas de prevenção não foi a política de segurança, a política de privacidade que você publicou. Não foi. Foi a medida técnica que você não fez. Tá? Bom, aqui então tem vários exemplos do setor público. Por favor, próximo. No próximo slide, tem mais alguns exemplos relativos a falhas de segurança que aconteceram também no setor público. O primeiro ali, tentaram invadir o Tesouro Nacional. O Banco de Brasília, o BRB, sofreu um ataque de ransomware, que eu acabei de comentar para vocês o que é. O TCE do Rio Grande do Sul ficou fora e suspendeu todas as sessões judiciárias por um tempo, por causa do ataque que ele sofreu. Ali, de uma forma internacional, o governo sueco responsabilizou a IBM por um problema de infraestrutura que deixou o governo fora do ar. IBM, gente, uma potência mundial de computação.
A Rússia e a Ucrânia. A guerra cibernética da Rússia e Ucrânia foi 10 vezes, 20 vezes maior do que a guerra que vocês viram de soltar bombas. A guerra cibernética, ela é silenciosa, você não vê, mas ela acontece. E sabe qual foi o principal resultado da guerra cibernética Rússia-Ucrânia? Comprometimento da infraestrutura de provimento de energia. Vocês sabiam que a nossa Itaipu pode ser atacada? Agora, vocês sabem qual a medida técnica que ela tem para se proteger? Eu conheço, eu já estive lá. Eu não posso, por questão de sigilo, eu não posso falar. Mas vamos supor que a Itaipu fosse atacada. Que ela não tivesse as medidas que ela tem e ela fosse atacada. Guerra cibernética. O que acontece com metade do Brasil? Fica fora do ar, deixa de ter comida porque o que está na congeladeira estraga, deixa de ter comida porque o que está no mercado não chega, estraga. Ah, Cleber, mas o que tem isso a ver com a LGPD? Proteção da informação. Talvez não da pessoal, mas é proteção da informação. Ok? O Ministério Público, o Ministério da Defesa da Ucrânia e bancos da Ucrânia foram atacados pelos russos e ficaram fora do ar. Próxima para mim, Michele. Aqui, existem vários arcabouços de informação que vocês podem consultar. Eu deixo como referência para vocês, nós temos um blog que a Mindset é proprietária, que chama Minuto da Segurança. Então, anotem aí, minutodasegurança.blog.br. minutodasegurança.blog.br. É um blog especializado em segurança e privacidade. Só traz notícias e artigos sobre esse tema. Nós já temos mais de 5 anos no ar. Temos mais de 1.300.000 visualizações nos nossos artigos. E ali tem algumas publicações dessas que estou trazendo aqui para vocês. Aliás, todas essas que eu coloquei aqui na tela estão lá. Vocês podem consultar. Ali você vai ver referências que o governo já lançou, a ANPD já lançou dados e informações específicas para o setor público do que você precisa fazer. Multas, a Ciesc, ela alertou sobre as questões de segurança, de cibersegurança que estão atreladas à LGPD. A ANPD lançou guia orientativo de cookies e proteções de dados. É uma excelente fonte de informação para vocês pesquisarem e ter os links de referência para vocês. Próximo, por favor. As multas. No Brasil, nós ainda não temos multas ou não temos conhecimento de multas aplicadas. Até porque a ANPD definiu o critério no final do ano passado, como eu já comentei. Ok? Mas vamos trazer uma referência europeia. Não sei se vocês têm conhecimento, mas por que o Brasil criou a LGPD? Alguém sabe responder isso? Porque é bonito proteger o dado do titular? Não. Não é por causa do Facebook, não. Um pedaço, você respondeu por causa da GDPR, é um pedaço. É um pedaço da resposta. Na realidade é o seguinte, os Estados Unidos já tem uma lei que chama PII, Personal Identifiable Information, informação pessoal identificável, já há décadas. A Europa publicou a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. O Uruguai já tem uma lei de privacidade de dados no setor bancário e no setor público que impede o processamento de dados de cidadãos uruguaios em outro país. Há 15 anos atrás, quando eu estava na HSBC, que eu era regional, eu tive que lidar com esse problema. O HSBC queria fazer o processamento no México.
Então, eu queria levar todos os dados do Uruguai para o México para processar no México. É proibido por lei. Há 15 anos atrás. China tem lei de privacidade. Toda a Ásia tem lei de privacidade. Os nossos vizinhos aqui têm lei de privacidade. O Brasil já tinha 60 leis relativas à privacidade de dados, vocês sabiam? Código Civil e mais outras. 60 leis falando sobre privacidade de dados. 60. Mas por que o Brasil publicou a LGBT então? GDPR? Sim. Mas também por causa de uma única palavra. Ah, eu já vejo aqui. Bilateralidade. Sabrina, advogados, conhece bem? Não? Não é advogado, mas sabe, né? Então, a bilateralidade. Bilateralidade é o seguinte: eu tenho uma lei, se você não tiver, eu faço um negócio com você. O Brasil é o maior exportador de comida para a Europa. Carne. Se o Brasil não tiver uma lei de privacidade, ela não exporta e não processa dados para a Europa. Por isso, a LGPD. Nós já tínhamos. A única coisa que a gente não tinha na lei era o relacionamento com o titular de dados. Autorização, o cunho legal. Isso não tinha. Ele pode pedir para você para saber que dado você tem dele. Isso a gente não tinha. Agora, todo o resto, nós tínhamos 60 leis suficientes. O que a LGPD fez foi reunir tudo. Criar uma lei e falar: ó, Europa, agora eu tenho uma lei. Ou vizinhos, agora eu tenho uma lei. Bilateralidade. E a LGPD, ela se espelhou na GDPR. Ela é uma GDPR tropicalizada. Então, vamos olhar para a GDPR. A PwC, a PricewaterhouseCoopers, PwC, foi multada em 150 mil milhões de euros. A British Airways foi multada em 230 milhões. As multas da GDPR já somavam 126 milhões em multas e estava crescendo a quantidade. Cyberataques. O Brasil recebeu 103,16 bilhões de tentativas de cyberataque no ano passado. 103 bilhões de ataques. Imagina se eu começasse a aplicar essas multas da GDPR no Brasil. O que ia acontecer? O Instagram foi multado em 405 milhões de euros por violações de privacidade. Aí entra Facebook, que você citou, entra todas essas. Tá? Vamos para frente. Bom, aqui tem um quadro que eu gosto, que diz o seguinte: a professora pediu para você colocar os seus dados no quadro. Ô, professora, por que você vai usar meu quadro, meus dados? É bem o que a LGPD faz, né? Eu vou escrever teus nomes, teus dados. Gente, eu pedi os dados aqui, tá? Os dados são para a gente poder contatar vocês e mandar as coisas para vocês, tá? Bom, essa é a diferença. A LGPD, ela diz que eu tenho que falar para você o que eu estou fazendo. Ok? Próximo, por favor. Bom, aqui tem os requerimentos da LGPD. Aqui tem um resumo de tudo que a LGPD pede para você. A LGPD fala em finalidade, ou seja, você tem que definir para que você quer o dado. Ela fala no uso adequado, ou seja, eu tenho uma finalidade e eu estou usando para aquilo. Esses dados que vocês me passaram aqui, não é para eu distribuir para um parceiro, não, é para eu mandar para vocês a informação que eu me comprometi a mandar. Ok? Bom, necessidade. Eu peguei os dados. Agora,
Eu precisava perguntar a sua idade? Eu precisava me perguntar o seu endereço residencial? Não. Então, eu não tenho necessidade, eu não pergunto. Ok? Livre acesso. O livre acesso, às vezes, é mal interpretado. Porque livre acesso não é o seguinte: Blumenau tem os meus dados de pessoa física, então eu quero entrar no sistema e saber o que tem lá. Não, livre acesso não é isso. Livre acesso é o seguinte: Blumenau, o que você entendeu aí? Esses dados estão corretos? Não, eu peço que você corrija. Isso é livre acesso. Não é do acesso aos sistemas de Blumenau, é do acesso aos sistemas do governo que vocês estão usando. Não. É eu saber o que você tem. Ok? E para que você usa. Qualidade dos dados. É eu poder corrigir se o dado está errado. A responsabilidade de manter os dados certos são tua, do governo, de cada instituição, de cada empresa. Cada empresa e cada instituição é obrigada, por lei, a ter os dados certos. Agora, se eu identifiquei que tem um dado que não está atualizado, eu tenho o direito de pedir que você corrija. Ok? Transparência. Eu preciso saber para que você está usando. Né? Você não está usando para meios estranhos aí. Ok? Eu vou pular segurança e prevenção e vou lá na discriminação e prestação de contas. Discriminação é o seguinte: baseado nos dados que você me informou, eu te excluo. Então, vou fazer uma brincadeira aqui. Eu sou de São Paulo e vim aqui falar para vocês. Temos relacionamentos com funcionários aqui em Santa Catarina, como eu já comentei. Temos relacionamento com empresas aqui em Santa Catarina, como a gente já comentou. Mas o fato de eu ser paulista e vir aqui falar para vocês, vocês falarem: ó, paulista não entra, a gente fala de fora. Isso é uma discriminação. Então, se você usar os dados que você tem meu para me excluir de alguma coisa, é discriminação, não pode. Por exemplo, raça, religião, filiação política. É dado pessoal sensível. Sabiam? E se você me discriminar por uma dessas coisas, eu posso te processar baseado na lei. Então, não posso usar os dados para discriminação. Prestação de contas. Tem que ser prestado de contas ao titular, tem que ser prestado de contas à ANPD. A ANPD, que é o órgão que regula, a Agência Nacional de Proteção de Dados. A ANPD, se você tiver um incidente de vazamento, de comprometimento por ransomware ou qualquer outra coisa, você tem que comunicar a ANPD. Gestão de incidente de segurança. Você tem que comunicar a ANPD. Então, prestação de contas. A ANPD pode auditar você. Ela pode vir aqui e auditar a ANVI, auditar a FECAM, auditar a EGEM, auditar a Prefeitura, a Câmara. E você está de fato? Você fez a lição de casa? E ela pode te mover um processo e até mesmo multas, se você não tiver. Então, você tem que prestar contas. Aí eu vou falar dos dois que eu coloquei ali. Segurança e prevenção. A lei, a LGPD, se vocês lerem ela de ponta a ponta, vocês vão ver que ela cita mais de 50 vezes a palavra proteção de informação ou segurança de informação. Ela não fala só de contrato. Ela não fala só de política de cookie. Ok? Prevenção. Você tem que ter os dados, você tem que ter as medidas preventivas de proteção. Uma das coisas que a ANPD publicou no ano passado, quando divulgou a fórmula de cálculo de multas. Boa fé. Está escrito. Boa fé. Significa que você demonstrou que você tomou todas as medidas possíveis para proteger, que você fez a punição de casa, mas você foi invadido. Mas você fez. A boa fé de ter feito, de ter tido as medidas preventivas,
te diminui a culpabilidade. Então, próximo, por favor. Eu quero chamar a atenção de vocês para o próximo slide. Tem aqui algumas informações, e aqui eu cito para vocês, ó, do lado esquerdo, que é a promulgação de uma normativa da ANPD que diz as sanções, elas consideram a gravidade e a natureza das infrações, ela considera a boa-fé do infrator, está na lei, está na regulamentação. Ela considera a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. Isso é contrato? Isso é política? Não. Isso é medida de contenção. Isso é técnica. Isso é proteção de informação. O contrato sabe para que serve? Para na hora de penalizar alguém, você dizer que o cara é culpado. Que quem vai pagar a conta é ele, não você. É para isso que serve o contrato. Não serve para te proteger. Só que tem um detalhe na lei que muita gente esquece. Quem é o controlador e quem é o operador? O controlador tem responsabilidade integral sobre qualquer coisa que aconteça. Não importa se ele mesmo é o operador de dados que está processando ou se ele terceirizou para um outro. O contrato vai dizer que você vai penalizar o meu operador. Porque ele deixou de fazer alguma coisa e vazou lá. Só que quem vai ser penalizado pela NPD é você. Porque você é o controlador. Simples assim. Bom. E o último aqui de baixo. Envolver o tratamento de dados pessoais em larga escala. Isso aqui reforça o que eu falei no começo para vocês. Não é o teu relacionamento com um titular de dados que vai te penalizar. É a massa. É a massa. Está aqui, ó. É óbvio que se é um titular, você vai pagar uma indenização para o cara. Mas não é ele que vai te pesar. Não é ele que vai te dar improbidade administrativa. Não é ele que vai fazer você pagar 50 milhões de reais. É a massa. E aí tem aqueles documentos. Quando eu mandar para vocês, vocês vão ver que esses documentos têm links que vai para os documentos da NPD para vocês, tá? Próximo, por favor, Michel. 5 minutinhos. Então, eu quero tudo que eu falei até agora. Se você não entendeu, esqueceu um pedaço, olha o que se fizer. O que vocês enxergam? O que 99% da população enxerga na LGPD? Na LGPD. Aquele pedacinho de cima do iceberg. O que é o pedacinho de cima do iceberg? Cláusula padrão, termo de consentimento, política de privacidade e banner no site. Isso é o que todo mundo está vendo. E o resto? A parte de baixo do iceberg é muito maior, gente. Vou ler um pedacinho para vocês. Política de segurança, conscientização e treinamento, transparência, responsabilização e prestação de contas, atendimento do titular de dados, avaliação de gestão de risco, retenção e integridade de informação, gestão de incidente, monitoração de vazamento de dados de informação, comunicação da NPD do titular de dados em caso de incidente, registros de investigação. Se acontecer um incidente, você tem que ter análise forense, você tem que fazer a reversão para poder entender o que aconteceu. Bases legais. Gente, uma coisa que o Fabiano não falou, e que até agora eu também não falei. A LGPD se aplica a todo e qualquer dado pessoal ou tem exclusão? Quem acha que tem exclusão? Quem acha que não tem exclusão? Quem não levantou a mão porque não sabe. Tem exclusão. Dado para fins de crédito, dados para fins de fraude, dados para exceções legais que estão excluídas do tratamento da LGPD.
não trata esse dado. A LGPD não vai tratar dado para crédito, não vai tratar dado para fraude, para prevenção de fraude, não vai tratar dado para questões legais. Ponto. Transparência. Lei de transparência. Não vai tratar. É questão legal. Sabiam que tinha essas disposições? Kleber, 5 minutinhos, tá bom. consegue encerrar? Não, vai dar que eu vou terminar e depois eu mato esses outros. Tá bom. Ali embaixo. Boas práticas da ISO 27001. A 27701, que o Fabiano mencionou, ela usa como base a 27001 e ela estende os controles para tratamento de dados privados. Só isso. Mas o controle dela é... Acabou meu tempo, deu o meu aqui. A 27701, ela só estende a 27001 para tratar os dados privados. Proteção contra vazamento de dados, proteção contra invasões e ransomwares, minimização e pseudo-anonimização, criptografia, monitoramento de eventos, proteção de base de dados, proteção de usuários privilegiados, administração de acesso, backups e procedimentos de recuperação, proteção de endpoint, testes de invasão de sistema, teste de vulnerabilidade, utilização de sistema, atualização de sistemas, segurança de terceiros e outros. Tudo isso vocês não estão olhando. Então, nos próximos slides, vocês vão ver, o próximo, ele mostra os principais brechas. Isso aqui é um site que é atualizado constantemente e ele dá as principais brechas a nível mundial. Ok? Todas, sem exceção, aconteceu na parte de baixo do iceberg. Todas. Nenhuma foi na parte de cima do iceberg. Nenhuma. Próximo. Decisão judicial, um colega, o Edson Fontes, publicou isso aqui. Decisão judicial, onde o juiz decide a favor da reclamante, tá? Por questões de segurança, a reclamante ganhou. Ela não fala que foi questão da política de privacidade. Ela não fala que foi a questão do banner do site. Ela foi questão de proteção da informação. Próximo. Aqui, eu acho que é o meu último slide, ou o penúltimo slide. Não, tem mais? Mas eu vou parar nesse aqui. Os outros só complementam. Do lado, na primeira coluna, do lado esquerdo, vocês veem as informações da LGPD. O que a LGPD pede? A segunda, que está escrito macrocontroles, são os macrocontroles que a LGPD pede. Ok? E o que são os verdinhos? Vocês não conhecem e não devem conhecer, porque quem conhece é da área de segurança de sistema. São especialistas, como eu, que tenho 30 anos na área, então a gente sabe de cor e salteado, não precisa nem olhar para lá. A ISO 27001, ela define segurança da informação em 14 domínios diferentes. Esses domínios têm RH, que envolve treinamento, envolve uma série de coisas, tem controle de acesso, tem criptografia, tem segurança física, tem contingência, tem compliance, que é a adequação às leis, tudo isso. São 14 domínios. Ok? Os pontinhos verdes que estão ali é o que o domínio atua em relação à LGPD. Ou seja, para cada linha da LGPD que está aqui, você tem uma ação de segurança que você precisa fazer. E não é pouco. Então, eu vou finalizar aqui com a seguinte colocação para vocês. Naquele slide que eu mostrei para trás, que tinha aquela coluna do lado esquerdo, aqui onde eu tinha os princípios da lei, e eu destaquei 2 ali, né? Naquele slide, se você puder voltar para mim, esse aqui. Aqui estão os requerimentos da lei, e eu destaquei 2. Estes 2 são os verdinhos daquela tabela.
Esses dois representam 80% do que você tem que fazer para a LGPD e que você não está fazendo. O resto é resto. E perdoem os advogados que falam o contrário, mas para mim, o resto em vermelho é contrato. É política. É pedaço de papel que eu rasgo e jogo no chão. Com todo o respeito. Por quê? Porque não é ele que vai me proteger. Quem vai te proteger são os dois roxinhos. Os dois bordeaux aqui. Marronzinho. E 80% do teu trabalho está ali. Porque ali você vai ter que definir política de segurança, implementação, monitoração, política contra a prevenção de câncer, software contra a prevenção de câncer, software contra comunicação segura, software para controlar privacidade de dados, monitoração, software de vazamento de informação e todo o resto. Está ali. Você sabe quanto tempo leva para fazer esses dois marronzinhos aqui? Um bom tempo. Um bom tempo. Teve uma empresa que nós ajudamos em São Paulo a fazer a preparação para ela passar pela auditoria de certificação da ISO 27001, que é o que a gente está falando nesses dois marronzinhos aqui, tá? Eu levei 2 anos na empresa, implementando os controles, implementando os processos para poder garantir isso. Só nesses 2 marronzinhos. Agora, quanto tempo eu levo para fazer um ajuste de contrato? Com todo respeito, 5 minutos para escrever e 1 mês para o cara assinar. Com todo respeito aos advogados. Nós temos escritórios de advocacia, nós temos gente, parceiros que nos auxiliam nos projetos. Então, eu tenho, por experiência, o tempo que eles levam e o tempo que nós levamos para fazer segurança. Tá? E mais, você, como órgão de orgulho, tem mais um problema. Quanto tempo você leva para fazer um edital para contratar uma solução de segurança de informação? 6 meses? Para publicar. Para publicar, mais uns 6 meses, se não houver contestação para fechar. Aí 1 ano para começar um software. Legal, hein? Legal. É isso mesmo? Também, Sabrina? É? Ou estou sendo otimista? Estou sendo otimista. Tá bem. Agora eu vou dizer para vocês o seguinte, a proposta que a gente traz para vocês, e que a gente está, de certa forma, inovando, tá? E que é o que a gente está trazendo aqui para vocês, o contexto. Espero que vocês tenham gostado da contextualização que eu dei, da base técnica que eu passei. Eu estou à disposição para vocês conversarem. Aqui tem um brindezinho, um mimo aqui, uma caneca para cada um de vocês, de lembrança do evento. Tá? Eu vou sortear ao final... Eu vou sortear ao final, depois das perguntas, eu vou sortear para vocês duas térmicas, bolsas térmicas da Mindset, para vocês levarem para o piquenique os sucos de cervejas geladas, tá? E vou sortear 2 online, então 2 aqui, 2 online, para quem deixou os contatos, quem não deixou, por favor, levanta a mão, depois eu passo ali o coisinho para vocês colocarem. Quem não deixou online, por favor, ponha nome, instituição, cidade, e-mail e telefone para a gente poder entrar em contato, que a gente vai sortear aqui, né? E vou sortear também, então são 3 sorteios para cá e 3 sorteios para online. 3 sorteios para cá, 1 cada térmica, 2 também para online, 1 cada térmica, 2 térmicas, e eu vou sortear para vocês um assessment rápido de adequação de LGPD para quem está aqui, do órgão de quem estiver aqui, e uma para quem estiver online, para quem colocou os dados lá no caderninho, tá? Então, se você for sorteado, você tem 3 chances de ganhar, tá bem? Eu espero que eu tenha colaborado. A Mindset traz para vocês, aqui tem os contatos, e a Mindset traz tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que eu falei que é inovador, porque a gente traz para vocês como serviço. Nós temos parceiros como a Mastercard. Mastercard não é mais só cartão de crédito, gente. Cibersegurança também. Tá? Temos produtos da Mastercard, temos produtos da Endpoint Protect, que são ofertados pela Mindset como serviço.
Então, você não precisa contratar a solução. Você não precisa ter um ano para contratar uma solução. Você pode fazer um projeto, e a gente está trabalhando aqui em Santa Catarina com as associações para trazer isso como serviço de uma maneira 360 graus para vocês, dentro do contexto que a gente acabou de falar. Tá bem? Agradeço, espero que tenha sido útil. Vou estar à disposição aqui para as perguntas, depois, na hora do momento. E também, se no café lá embaixo, na hora que a gente for tomar um cafezinho, também vou estar disponível para conversar. Tá bom? Tem meu cartão, tem os mimos aqui para vocês. Tá? Muito obrigado.